Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolverei questões trazidas pelos amigos. Amigos que trazem questões para mim, comentando vídeos como esse, enviando para o e-mail marcelowallacipaiva@gmail.com. E essas questões, comentando postagens que eu faço no Facebook, aqui mesmo na comunidade de vídeos do canal, em trocas de conversas pelo WhatsApp, não é? E assim, por aí vai. Entrem em contato comigo e as questões que vocês desejarem que sejam desenvolvidos aqui, eu farei esses vídeos assim como, né, resultado das conversas. Acabam virando questões desenvolvidas aqui, ok? Muito bem, então. Primeira questão de hoje. Uma pergunta. Considerando a hipótese da reencarnação e que essa permita que uma alma que viveu como uma pessoa renasça como um animal em razão de ter vivido uma vida por demais animalizada, como esta alma poderia regressar às experiências humanas se no invólucro animal ela só poderia mesmo se animalizar mais? O Espiritismo ensina que um espírito que animou uma pessoa nunca regride à condição animal, justamente porque a qualidade de consciência, uma vez conquistada, não é perdida. Isso não seria mais racional se admitirmos a hipótese da reencarnação? Muito bem. Esses assuntos são interessantes, né? É bom que ele colocou assim, hipótese da reencarnação e tudo mais, porque é justamente assim que nós devemos considerar essas coisas. Hipótese da reencarnação, não é? E tudo que diz respeito sobre ela, né, deve ser considerado assim no campo das ideias, não é? De modo que nós não podemos estabelecer assim peremptoriamente, né, uma palavra que crave assim e que seja indiscutível. Nós podemos dizer que indiscutivelmente certas filosofias defendem isso ou aquilo, e aí um conhecimento dessas filosofias, desses ensinos, mas a respeito do que vem a ser mesmo o processo das coisas é tudo muito, né, discutível sempre. Então, as filosofias que falam sobre a reencarnação tem variantes a respeito, né? Você tem um entendimento, por exemplo, judaico da reencarnação, da Kabbalah, né, do esoterismo judaico, que é muito diferente do entendimento do espiritismo de Allan Kardec da reencarnação, que vem a ser também diferente do entendimento das escolas do Vedanta da reencarnação, não é? E das escolas budistas sobre a reencarnação, não é? Sobre o entendimento taoísta sobre a reencarnação, você vai ter variantes, né? Aspectos, né? Considerações sobre o sistema que determina essas coisas todas, né? Então, não é possível dizer assim algo, né, que seja definitivo universalmente a respeito do tema. Mas o amigo aqui está considerando sobre as hipóteses da reencarnação, está falando sobre a possibilidade de uma alma, de um espírito, de uma consciência que animou um corpo humano animar um corpo animal. Se isso não seria um processo complicado, porque ele está dizendo aqui, segundo certas teorias, uma pessoa que vive de um modo muito brutal, muito animalizado, que só pensa em comer, que só pensa em beber, que só pensa em sexo, que só pensa nas coisas dos sentidos, estaria tendente então a renascer como um animal, porque busca mais as coisas puramente animais e despreza as coisas mais intelectuais, né? Mais, né, da consciência, e isso acabaria por aproveitar melhor o nascimento animal. Teria essa tendência, né? Isso em algumas escolas pode ser visto como uma punição, em outras escolas pode ser visto como simplesmente uma escolha, né? De experienciar o universo dos fenômenos de um modo mais animal, mais brutal. E aí esse amigo pergunta, sendo assim, como pode haver o retorno disso se na experiência da animalidade não vai haver o aspecto da consciência? Muito bem. Então vamos tratar aqui desta consideração. Aí ele diz, né, o Espiritismo de Allan Kardec diz que não é assim, porque existe uma ascendência, justamente por causa disso. Uma vez que você está no âmbito animal, como que você iria para a experiência humana? Bom, primeiro ponto conceitual aqui, né, é que se nós analisarmos essa mesma perspectiva do ponto de vista espírita, seria interessante que os espíritos explicassem como um indivíduo que o espírito, né, que habitou uma experiência animal passa para a experiência humana. Eles não acreditam em retrocesso, mas acreditam nessa ascendência. O que faz ele ascender? Provavelmente um processo mecânico, um processo automático de acúmulo de experiências e ascensão a um novo grau.
né? Aquele dístico espírita, né? Do átomo ao arcanjo. Ou seja, do mais simples até o mais elevado ser. Muito bem. Vejo que o Espiritismo aqui não está falando de se encontrar com Deus, se unir com Deus, teoses, deificação, né? A vida junto do amado, do amante. Não está falando nada disso. Está tratando eternamente num processo de mudança de formas que o Espiritismo caracteriza como evolução, uma evolução constante. A gente precisa dizer, né? O Espiritismo nasce no momento em que a mentalidade do mundo europeu estava muito voltada para isso, né? O cientificismo, a compreensão das ciências, né? E tudo mais, né? Teoria da evolução, essas ideias, né? Assim, esse bojo, né? Esse espírito do tempo estava fazendo, né? Que as coisas iam para esse caminho. Então, as ideias espíritas tentam conciliar essas coisas, a percepção de um aspecto espiritual e a junção de conceitos das ciências, né? E por isso existe essa percepção de evolução, essa percepção de definir as coisas assim muito, né, cientificamente. Outras perspectivas, né, perspectivas, por exemplo, do Vedanta, não vai estar falando de um espírito a evoluir. Ele vai estar falando de um espírito que é, por definição, por essência, perfeito, porque advém da natureza de Deus, né? O Atman, né? Ele não evolui, ele não foi criado simples e ignorante para depois se tornar muito evoluído. Não. O que acontece é que este espírito, este ser, ele se identifica com o universo das formas e dos nomes, e nisso, através dessa identificação, vivifica um personagem, que é um personagem dentro desse universo dos fenômenos, que nasce, que cresce, que morre e que renasce, enquanto esta identificação continua. Essa identificação do espírito com os objetos corpo e mente. E às vezes ele pode se identificar com um objeto corpo e mente mais simples e às vezes mais complexo. Existe uma imagem, né, dentro das escolas do Vedanta que falam assim, né? Você pega uma lâmpada e coloca sobre ela um pano verde. Então uma luminosidade verde vai se dar ali. Não porque a lâmpada em si seja verde, mas porque o pano que a cobriu é verde. Então se você coloca um pano azul, o mesmo processo se daria. Se você coloca vários e vários panos grossos por cima da lâmpada, a luminosidade da lâmpada não se propaga e não há cor de luz nenhuma. Isso não significa dizer que a lâmpada não esteja acesa. Ela está aquecendo aqueles panos, mas ela não está conseguindo se expandir. Nesta imagem, o que nós temos a dizer aqui? Que a cor da lâmpada, a cor da luz, de acordo com os panos, é justamente as personalidades dos homens, que são diferentes. Um é verde, outro é preto, outro é azul, outro é amarelo, e de respeito às qualidades da mente. E existem aqueles outros seres que por demais camadas estão sobre esta lâmpada, que é o Atman, que mesmo a luz da mente não se manifesta. São os seres puramente carnais, os animais, por exemplo. Não é? Existem animais variados, né? Com aspectos mentais diferentes. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, da grande capacidade, né, de inteligência de certos animais, né? O corvo é muito inteligente, né? O cão é inteligente, o gato é inteligente, o golfinho é inteligente. E você tem outros animais que você percebe uma espécie de inteligência mais coletiva e tudo mais. E isso não tem nada a ver com o tamanho do cérebro do bichinho, não, ok? Tem a ver com um mistério realmente desta percepção de que há espécies que são mais inteligentes do que outras, não é? Muito bem, mas ainda assim a inteligência desses animais, de todos eles, é diferente da inteligência humana, né? Então qual é a perspectiva aqui? É que o que nós somos não é maculado por nenhuma dessas cobertas, mas o que nós somos pode ficar de certa maneira escondido, mais ou menos escondido. Por exemplo, se você colocasse uma película, né, por cima, muito fininha por cima dessa lâmpada, provavelmente a própria película iria queimar e a lâmpada ficaria. Isso é uma pessoa muito espiritual, né? Qual o Atman se revela. E ela nem mais fica sobre nenhum véu, não é? A consciência, a iluminação.
E existem aquelas outras que você tem edredons por cima da lâmpada. São as experiências mais grosseiras do mundo material. Então, o que acontece aqui? Por qual razão esta lâmpada, por qual razão esse Atman se identifica com essas formas? Nós não sabemos, é um mistério. As filosofias falam a respeito disso, né? O jogo de Deus, a vontade de brincar, a vontade de estar aqui. Parábola do filho pródigo, né? O filho quer curtir a vida no mundo, ele quer curtir as experiências de dualidade, de quente, de frio, de macio, de áspero, de bom, de mal, de masculino, de feminino. Quer viver a experiência do encontro, quer viver a experiência da separação, quer viver a experiência da luta, quer viver a experiência da brincadeira. E isso seria uma jornada possível neste universo que é um jogo, não é? Em algum momento cansa-se disso e mãe, quero ir para casa, quero tomar banho, quero jantar, quero dormir. Isso seria o retorno para casa, a parábola do filho pródigo fala. Essa perspectiva, então, está dizendo o seguinte, né? Que, embora não exista um tratado exatamente disso, não é? Esse Atman que se identifica com as formas, quando ele está em experiências muito grosseiras, ele está num estado de adormecimento dessa sua autopercepção. Como se fosse uma espécie de descanso, como se fosse assim uma viagem que você pegou uma estrada muito grande e você não está dirigindo e você foi tirar um cochilo ali de 2 horas. Depois você acorda e aí você retoma suas atividades, né? Dá uma esticada na perna, né? Para ali no café, muito bem. Isso pode acontecer então também, que essas experiências em invólucros mais grosseiros podem significar um tipo de torpor. Não uma modificação das características do Atman, mas uma espécie de experiência da inação também. Experiência fundamentalmente tamásica, não é? Isso poderia ser um modo de explicar. E depois, quando a carga dessa experiência acaba, em virtude da condição, de a linha, de ação e reação acaba, uma nova possibilidade de se identificar com aspectos mais altos poderia acontecer se é do desejo do Atman. Não é? Então é isso, não é? Vai variar muito, ok? A interpretação a respeito disso, porque vai variar muito a interpretação disso do que somos. Algumas escolas vão dizer assim, não, nós somos eternamente iluminados e não precisamos de nada disso. É difícil essa teoria porque ela tem dificuldade de explicar por qual razão se identifica. Aí vem as ideias do jogo, da brincadeira, não é? E aí esse que nós somos não é o Marcelo, ok? Não é o João, não é a Patrícia, não é a Elaine, não é o Carlos, é o Atman, não é? É o ser verdadeiro, a alma, digamos assim, uma linguagem mais ocidental. Ela se identifica com essas formas e aí brinca aqui. Alguém vai dizer assim, mas que brincadeira chata, hein? A gente envelhece, a gente morre, fica doente, né? Vive sob ditadura, sob doenças, sob pragas, isso é brincadeira? Em uma certa distância nós podemos perceber, né? Nós nos divertimos às vezes com filmes de terror, com filmes de horror, com peças tristes, né? Às vezes nós não gostamos de ouvir uma música assim de dor de cotovelo, coisas do tipo. A experiência desses elementos tamásicos, né, também fazem parte, né, da nossa experimentação do mundo. Então, é isso. Não existe como definir o por qual razão tudo isso existe. Né? Essa é uma pergunta irrespondível. Não é? E nós não deveríamos nos preocupar com isso. Deveríamos nos preocupar em nos tornar mais espirituais. E nisso que vai acontecer é que vamos refinar o nosso entendimento das coisas. Mas a pergunta do amigo é essa: como poderia haver essa volta? A volta poderia se dar ao final de uma experiência kármica, né, naquela animalidade. Aí voltaria ao estado em que o espírito diria: eu quero ser agora um orangotango. Tá bom? Estou brincando. Não é assim. Não sei se é assim. A gente não sabe. Mas a ideia seria essa, né? De que como não existe uma prisão, uma forma, que existiria uma identificação com as formas, não tem tanta importância assim. Poderia acontecer de novo. Ok? O fato é de que, enquanto humanos, deveríamos buscar a nossa identidade verdadeira. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia: o objetivo do nascimento humano é a realização de Deus. Então, quando um ser humano nasce e ele não se identifica com Deus, não se identifica com o mais elevado, não se identifica com a busca espiritual, ele desperdiçou o nascimento humano. E tem
bastante razão nisso, tem bastante lógica nisso. Porque assim, se você é um ser humano, mas você pensa apenas e tão somente em coisas que são próprias dos animais, não, meu objetivo mesmo é ter uma vida confortável. É ter roupas que sejam agradáveis para mim, meu corpo, né? Roupas macias, eu quero ter comida saborosa, eu quero ter um bom sexo, eu quero ter momentos de tranquilidade, um bom sono. Essas são as coisas que uma girafa poderia querer. Fora as roupas aqui, ok? Mas os prazeres sensoriais. Então, assim, nós humanos, nós temos outras características. Nós refinamos mais, tornamos mais complexas nossas buscas, nossos quereres. E é por isso, então, que na elevação dessas buscas surge a ideia da transcendência. Ok? Muito bem. Segunda questão de hoje. Vi em outros vídeos que o senhor foi chamado para resolver sua questão em relação às suas atividades da Igreja Ortodoxa, em particular a russa. O senhor não repensou mais sobre isso? O caso resolve-se encontrá-los e resolver essa questão? O que aconteceria dentro dos ensinamentos da Igreja Ortodoxa? Iriam tentar persuadir o senhor a voltar? O senhor, se negando, haveria algum tipo de ritual de saída? Alguma comunicação pública de excomunhão? Muito bem. Esse assunto um pouco mais recuado no tempo, um pouco mais hermético, talvez nem todas as pessoas acompanhem aqui. Uma pequena explicação e depois responder esse amigo. Como eu já respondi, né, mas assim, eu aproveito essas questões para esclarecer talvez outras pessoas que tenham dúvidas parecidas. Eu fui durante muitos anos, né, um clérigo da Igreja Ortodoxa Russa, da Diocese aqui da América do Sul. Né? Fui ordenado no ano de 2011 pelo bispo Platon Budovenko, na paróquia Santa Marta de Zenaide, no Rio de Janeiro, né? No agosto daquele ano. E deixei de frequentar a Igreja Ortodoxa e, consequentemente, de servir como diácono voluntariamente, por questões de divergências com o pessoal ali da diocese, no mês de março de 2017. Então, o que acontece? No primeiro momento, né, a diocese, através do seu vigário diocesano no Brasil, me permitiu passar um tempo de licença. Eram as minhas férias, né? Eu já estava 6 anos servindo como diácono sem férias. Então, esse vigário da paróquia, né, que era aqui um arcipreste, né, um sacerdote casado aqui no Brasil, ele disse assim: você fica, né, o período da grande quaresma de férias e depois você volta para conversar sobre a sua situação. Porque naquele momento, né, tivemos uma reunião e eu havia pedido ele para ser desligado do diaconato, deixar, né, a vida como clérigo e tudo mais. Eu não queria ainda deixar de ser ortodoxo, não. Eu queria continuar como um leigo e tudo mais. E ele disse: não, isso é porque você está nervoso. Tire férias, está cansado e tudo mais. Depois você volta e conversa com a gente. Acabou que depois da quaresma daquele ano, eu entrei em contato com aquela diocese, com o bispo, pedindo para ser transferido para uma outra igreja, porque eu havia recebido um convite de uma outra igreja canônica ortodoxa. Não é? E aí o bispo quis se encontrou comigo virtualmente, através de uma reunião via Skype na época, e ele ficou querendo saber por qual razão eu estava desejoso de sair. Eu expliquei para ele a razão, e ele ficou muito surpreso com as razões, porque ele deu a entender que ele estava sendo pego de surpresa a respeito de tudo. O que me surpreendeu também, porque as motivações da minha saída eram porque ordens do bispo, que eu considerava na época abruptas e negativas, estavam sendo consideradas. E aí ficou uma confusão. Eu acabei revelando o conteúdo dessa reunião para os paroquianos. Ele não gostou porque havia pedido para eu não revelar aquilo, porque ele queria dar uma solução escamoteada da situação. E aí ocorreu que eu definitivamente disse que não iria mais ter nenhum tipo de diálogo com a igreja russa e estava me desconectando, eu mesmo, independente da igreja me desconectar, de qualquer vinculação com a igreja ortodoxa. Não queria mais saber de transferência para outra paróquia, nada disso. Essa situação, então, e aí o bispo ficou muito chateado e me puniu com o quê? Com a proibição de servir dos serviços que eu estava pedindo para não servir. Mais ou menos assim. Né? Uma inversão de coisas. Eu estava pedindo para não mais ir na igreja. E ele estava dizendo: você será punido, não pode mais servir durante 1 ano. Eu disse: mas eu não quero servir durante
200 anos, pode ser? Passado um tempo, passado 2 anos disso, um clérigo não pode ficar numa condição de 2 anos suspenso. Não existe isso. Precisa ter uma definição. Não é? Ou ele é desbatinado, ou ele vai para outra jurisdição, ou acaba aquela punição. O bispo entrou em contato comigo, esse mesmo bispo entrou em contato comigo, e querendo marcar um encontro para a gente conversar sobre a minha situação. E eu mandei uma mensagem, né, por e-mail, dizendo que não havia mais situação nenhuma a ser conversada, porque passado aquele tempo, eu já tinha me desconectado da fé cristã ortodoxa. Eu não tinha mais interesse naquilo. E aí eu disse para ele, para a diocese, vocês podem proceder da maneira como vocês quiserem. Vocês podem retirar a minha condição de diácono, vocês podem me excomungar como cristão ortodoxo. Tudo isso eu aceito e acho bastante natural. O que não vai acontecer é eu voltar a ter integração nesta comunidade religiosa. O bispo não me respondeu nada. Passado um ano depois, que curioso, voltou novamente a enviar uma mensagem para mim, dizendo a mesma coisa, vamos nos encontrar para resolver a sua situação. Como se não tivesse ouvido o que eu tinha dito. E aí eu respondi de novo, olha, acontece que eu não tenho mais interesse nesta religião. Vocês podem fazer o que quiserem aí. Tanto faz para mim. Passado 2 anos, eu recebi um novo comunicado do novo bispo. Talvez o cara nem saiba disso, porque talvez ninguém tenha lido nada. De repente bateu na ficha dele. Tem um diácono aí brasileiro. Qual a situação dele? A situação dele é que ele se desentendeu aí com o outro bispo, que foi punido, foi suspenso da ordem pelo Patriarcado de Moscou, foi colocado, né, para a aposentadoria, né, por alguma coisa que o Patriarcado de Moscou achou que ele não fez bem. Metropolita Inácio, né? E esse metropolita novo, esse bispo novo, Leônidas, entrou em contato comigo através de um secretário dele, um arcipreste. Mesma coisa, ô Padre Marcelo, tudo bom? Olha, o bispo vai estar aí no Brasil tal dia, quer conversar com o senhor para saber sobre a sua situação. Eu respondi a mesma coisa, não existe situação mais. A minha situação com a igreja ortodoxa não existe, eu deixei de ser cristão ortodoxo. Ah, mas formalmente você é diácono, formalmente a igreja que resolva suas formalidades. O problema é que não é fácil para a igreja estabelecer a exclusão de um clérigo ordenado. Isso é sério, um assunto complicado de se fazer. E por causa disso ela está empurrando com a barriga a situação. E de tempos em tempos, protocolarmente, essas pessoas entram em contato comigo. Em que sentido? Se eu chegar para eles e falar assim, me arrependo, eu realmente estava com a cabeça cheia, vamos, né? E aí os caras falam assim, beleza, volta aí a servir. E eu voltaria a servir tranquilamente. Não é? Porque ninguém está muito se importando com nada. Ou a conversa seria, olha, vamos fazer aqui um trato, você diz aqui que você apostatou, que a culpa é sua, que você... E se foi isso, eu já estou aqui dizendo claramente, eu abdico de qualquer coisa. Eu não tenho mais esta fé. Eu não tenho mais essa crença. Eu não sou cristão ortodoxo. Um dia eu fui, e por isso me vinculei a ela, e por isso exerci o diaconato na igreja ortodoxa. Hoje eu não sou mais. É só isso. Mas então esse amigo pergunta se eu não poderia entrar em contato com essas pessoas. Então, não tem nenhuma razão. Seria perder o meu tempo. Eu sou um dono de casa, eu cuido dos meus filhos, tenho que buscar eles no colégio daqui a pouco, tenho que fazer compras, tenho que passar roupa, lavar o banheiro. E de tempos em tempos faço os vídeos. Tem coisas para fazer. Não é? E essas pessoas também têm suas coisas para fazer. Tem o seu tempo, tem as suas orações, tem as suas reuniões, tem os seus encontros úteis. Então, seria uma perda de tempo, não é? Então, não existe nenhuma amizade entre nós, nada. Então, assim, não existe também inimizade, existe apenas, né, vidas que se desvincularam, não é? Então, aí ele diz, né, resolver essa questão. A questão já está resolvida, né? Aí ele diz: o senhor se negando, haveria algum tipo de ritual de saída, alguma comunicação pública de excomunhão? Bom, a igreja tem essa possibilidade de estabelecer um decreto, dizer assim: o Santo Sínodo decreta que o diácono Marcelo Paiva está destituído da sua ordem, ele está excomungado, ele deve... Tudo pode ser dito, mas até o presente momento que eu saiba,
Não aconteceu. Pode ser que aconteça assim nas costas, assim, feito sem ninguém saber, sem ninguém me avisar. Pode acontecer. Eu também não tô nem aí. Entendeu? Então essa é a questão. Muito bem. Eu, por exemplo, fui recebido nessa igreja ortodoxa, né? Fui ordenado diácono e tudo mais, né? Antes leitor, antes subdiácono. Nunca recebi um único documento. O único documento dizendo assim, isso aqui, ó, é um documento dizendo que você é diácono da Igreja Ortodoxa Russa. Nunca recebi. As coisas que eu tinha na igreja, os livros que eu lia, as coisas, tudo fui eu que imprimi. Ou o padre na época, com dinheiro próprio, com recursos próprios, assim. A igreja nunca cuidou de nada. Ok? Muito bem. Paramentos, tudo foi eu que comprei. Alguns eu ganhei, mas assim, nunca da igreja. Tá bom? Muito bem. Isso aqui são questões em sequência sobre a igreja ortodoxa, tá bom? É preciso explicar, né? Durante muito tempo tive esse vínculo com a igreja ortodoxa. Boa parte das pessoas que acompanham esses vídeos são pessoas que têm interesse sobre esses assuntos, né? A minha mente, o meu coração tem migrado mais para outros assuntos. Mas sempre existe esse ponto de conexão, vai existir durante muito tempo e eu espero que os amigos entendam, tá bom? Muito bem. Uma questão aqui do desenvolvimento de uma amiga. A grande contradição da igreja ortodoxa, diz ela, é se dizer ser a única e verdadeira igreja de Cristo, mas não evangeliza, não é missionária, não é aberta a todos os povos e raças e está ligada ao poder político, contrariando todos os princípios evangélicos da universalidade da igreja e sua completa independência do poder temporal estatal. O senhor concorda que essa contradição torna nula qualquer possibilidade da igreja ortodoxa ser a verdadeira igreja fundada por Jesus? Uma boa pergunta. Eu não acho que nenhuma igreja foi fundada por Jesus, porque Jesus não fundou nenhuma igreja. Esse é o meu ponto de vista, ok? Igreja, como entendemos assim, Jesus não fundou definitivamente. Ele era um judeu, ok? Um judeu que ia ao templo de Jerusalém para orar, que entendia que o sacerdócio dos judeus era válido, ele só era mal exercido por pessoas muito farisaicas, ritualísticas. Não farisaica no sentido do fariseu em si, né? Porque ele tinha inclusive amigos fariseus. Mas Jesus não estava querendo criar uma outra religião. Ele não pregou para outras pessoas, ele indicou que os seus discípulos falassem aos judeus. Então, ponto de vista é que Jesus não fundou nenhuma igreja. Ah, mas no Evangelho se diz, né? A pedra na qual edificarei minha igreja. Uma passagem do Evangelho de Mateus, feito algumas décadas depois da morte de Jesus e dos discípulos, bastante anacrônica, mas ainda assim esse eclesia, aqui traduzido como igreja, é uma comunidade, se você puder entender, comunidade daqueles seguidores de Jesus, aqueles que se identificam com ele e formam um grupo, mas isso era entre os judeus, não era uma outra religião. O cristianismo desenvolve essa tese. Então não existe uma igreja de Jesus. Então não existe nenhuma igreja autêntica fundada por Jesus. Jesus não fundou a igreja. Esse é o meu ponto de vista, ok? Meu ponto de vista, Marcelo. Jesus não fundou nenhuma igreja. Ok? O que não significa dizer que as igrejas não possam se inspirar em ensinamentos atribuídos a Jesus nos evangelhos. Mas Jesus não fundou nenhuma igreja. Então não existe nenhuma igreja verdadeiramente fundada por Jesus. Não existe isso. Muito bem. Então essa é a primeira questão. Ela não pode ser a verdadeira igreja fundada por Jesus porque não existe tal. Essa mesma amiga pergunta: o senhor conhece os velhos crentes? Vi um documentário que existe colônias de russos adeptos da Igreja dos Velhos Crentes na região da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Seriam esses velhos crentes mais abertos ou mais fechados que a Igreja Ortodoxa oficial? Muito bem. Velhos crentes ou velhos ritualistas, ela está falando de um cisma que surgiu na Igreja Russa no século XVII, se não me engano, em virtude de reformas litúrgicas na Igreja da Rússia, estabelecidos por um patriarca, né, o patriarca Nikon, que olhando, né, os livros litúrgicos gregos, percebia vários erros de tradução, pequenas coisas, tipo assim, 3 améns em vez de 2 améns. Tipo, fazer o sinal da cruz assim, ao invés de fazer assim, sei lá, como os velhos crentes faziam, como os russos faziam na época. Porque existiam erros de tradução e o ritual russo estava aqui e ali, um pouquinho desatualizado com o ritual grego. Ele queria uma uniformidade, coisa acadêmica, né?
E aí muitos russos, olhando aquilo, perceberam, achavam que aquilo era uma profanação da sagrada espiritualidade dos russos. Que os russos tinham uma ortodoxia só deles. E de que mudar isso era contra a fé. E as pessoas se mataram, literalmente. Mataram uns aos outros. Botaram fogo em igrejas com pessoas rezando, de lado a lado, mas sobretudo por parte do governo. Esse Nikon era muito ligado ao czar e ele convenceu o czar que era necessário purificar a igreja daquela ignorância, que também tinha aspectos iconográficos e tudo mais. E aí acabou acontecendo que houve uma grande perseguição a esse grupo de pessoas que foi hostil às tentativas de melhoria dos livros litúrgicos russos, ou de adequação e adaptação aos livros litúrgicos gregos, bizantinos. Ok? Aí o que aconteceu? Os que sobreviveram foram expulsos da Rússia, porque eles eram contra a igreja, eram contra o czar. E aí eles se espalharam pelo mundo e alguns deles chegaram até o Brasil. Não é? Não necessariamente nessa época, okay? Épocas depois. Séculos depois. E alguns se estabeleceram aqui no Brasil. Ela fala aqui desses, né? Ela diz aonde? No sul do Brasil, né? No Paraná. Eu acho que tem outras partes, na região centro-oeste também. Então tem registros, né, dessas comunidades. O que acontece? Esses indivíduos então foram chamados de velhos crentes ou velhos ritualistas. Eles se dividiram em vários grupos. Alguns dos velhos crentes, por exemplo, não têm sacerdócio organizado. O pai da família, o chefe da família é o, digamos assim, aquele que ministra as orações. Existem outros que têm clero. Existem seitas e seitas dentro desses velhos crentes, embora seja um movimento pequeno, ele se diversifica muito porque eram muito fundamentalistas, né? Então o sujeito apareceu com um bigode não canônico, ele já virou uma outra igreja, a igreja do bigode sagrado, coisas assim. É típico da igreja ortodoxa isso, né? Da mentalidade, né, ortodoxa. Então aqui no Brasil você pode ter comunidades de tipos variados, pode ter algumas comunidades que não falem umas com as outras. Aí assim ela pergunta, eles são mais abertos? Não, são totalmente fechados. Totalmente fechados. É um grupo assim, uma coisa parecida com os Amish, parecido assim com um grupo fechadinho na sua etnia, na sua cultura, na sua russidade ali, tem um querendo guardar o mundo. Se essas pessoas lutaram tanto para preservar um amém, 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 você acha que eles seriam abertos? Claro que não. Né? E não são missionários, coisa em cima nenhuma, estão lá, tanto é que são quase desconhecidos. Né? Então, assim, não tem nenhuma possibilidade dessas pessoas serem mais abertas, missionárias, pelo contrário. Não querem nada, não querem missão alguma, querem simplesmente viver a vidinha deles, com as orações deles, o que é direito. Okay? Muito bem. Afinal, existe alguma. Outra pergunta. Existe alguma igreja ortodoxa, dentre todas elas, canônicas ou não, que se dedicam à atividade missionária e evangelizadora? Muito bem, esse é um ponto importante, né? Quando essa amiga fez aquela digressão ali sobre a igreja que é ligada ao Estado, a igreja que não é missionária, é preciso dizer que isso não é exatamente assim, nascido da igreja ortodoxa ali no ano dos 1200, não. Isso é primeiramente da igreja nicena, da igreja que se tornou depois a igreja oficial do Império Romano, em Teodósio, em 381, que a igreja era a igreja do Império Romano. E ela entendia que a evangelização era no mundo civilizado, que era o mundo romano, a ecúmene. O mundo habitado era o mundo romano. O resto, China, Índia, Europa distante, as Américas nem se conhecia ainda, a África profunda. Não, tudo isso aí é bárbaro, isso aí é outra coisa. São pessoas com cabeça de cachorro. Você acreditava nisso, né? Em outras partes do mundo existiam pessoas mutantes, pessoas bárbaras, animais, bizarros, né? Monstros. O homem era ali no âmbito do Império Romano. E era essa a percepção da igreja no início. Okay? Então a expansão, né, ide a todos os povos dentro do Império Romano. Basicamente isso. Então a igreja ortodoxa guardou muito esse ethos. Então, assim, ela não tem muito essa coisa de missão. Por quê? Porque ela entende que isso não é trabalho dela. Ela olha assim, não, eu tenho que fazer missão aonde? Dentro do território que nos foi confiado pelos santos padres teóforos. Essas coisas. Né? Agora, existem sim igrejas que têm missões em parte do mundo,
quanto mais se elas forem menos vinculadas a estados nacionais, né? Dos muitos cismas que surgem dentro da igreja ortodoxa, então você vai ter essas igrejas que não são muito ancoradas no estado, né, na qual elas têm a igreja, né, a base ali. Aí você pode ter atividades mais assim, mas de modo geral vão atender as ditas diásporas, né, que são as populações desses países tradicionalmente ortodoxos que vivem ao redor do mundo. Não tem, não. É do ethos, ok? Muito bem. Outra questão. Muito bem. Gostaria que você tecesse alguns comentários a respeito do fenômeno do sincretismo religioso e da dupla e múltipla pertença religiosa, especialmente no contexto brasileiro, cuja cultura religiosa é muito marcada por interseções diversas entre o catolicismo, as religiões de matriz africana e o espiritismo kardecista. Haveria valor espiritual nesse fenômeno ou tão somente uma questão cultural? O sincretismo ou dupla múltipla pertença necessariamente revelaria uma certa falta de profundidade espiritual? Atrapalharia o desenvolvimento, o crescimento espiritual? Alguns cientistas da religião chegam até mesmo a falar de desenvolvimento de uma espiritualidade transreligiosa para definir esse fenômeno, que ao mesmo tempo é centrado na subjetividade e constitui um tipo de fenômeno social religioso. Os membros de uma religião que simpatizam com outra da sua podem ser, de certa forma, considerados sincréticos? Creio que, dado o contexto brasileiro, essa questão seria de grande importância para muitos. É uma ótima questão. Muito bem. Então, no Brasil, você tem, de fato, né, esta particularidade. Né? Durante muito tempo, né, o Brasil foi um país majoritariamente católico. Né? Assim, nominalmente falando, né, a esmagadora maioria dos brasileiros se identificavam como católicos. Né? Percentual pequeno, bem pequeno, de igrejas dito protestantismo, né? E um percentual ainda menor de pessoas autodenominadas pertencentes aos ritos de matriz africana. Uma pequeníssima comunidade de judeus, né? E de orientais, então só ligados a essa diáspora mesmo de países do Oriente. O budismo e tal. Muito pouco. Mas o que acontece é que isso, durante muito tempo, né, esse majoritário aspecto da população católica brasileira foi muito apenas tão somente nominal. As pessoas, muitas vezes, não tinham exatamente a fé do catolicismo romano, mas tinham os rituais do catolicismo romano, a cultura do catolicismo romano, né? O senso de pertencimento cultural, né, ao catolicismo romano. Os filhos eram batizados na igreja, recebiam a primeira comunhão, casavam-se na igreja, o funeral tinha algum elemento católico, a missa de sétimo dia e tal. Mas a vida das pessoas muitas vezes era completamente à parte disso, e muitas vezes as buscas espirituais desse indivíduo não eram centradas no ensinamento da Igreja Católica, mas buscavam outras fontes. E no que diz respeito ao Brasil, sobretudo a partir do, né, final do século XIX, consolidou-se, né, uma influência da doutrina espírita, né, em fases. Né? A primeira fase com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, ali no final do século XIX para o XX, início do XX, e depois com a figura do grande médium Chico Xavier e outros, né, que tornaram o espiritismo muito crescente no Brasil, embora estatisticamente, né, a adesão de pessoas nominalmente espíritas nunca fosse proporcional ao número grande de centros espíritas e de compras de livros. Ou seja, quem estavam consumindo esses livros e indo aos centros eram pessoas nominalmente católicas. O próprio Chico Xavier, né, era uma pessoa de grande religiosidade católica em muitos aspectos de sua vida. Né? Diziam que ele guardava imagens de santos católicos no armário de sua casa, só não colocava isso visivelmente para não chocar as pessoas e tudo mais. Né? Mas muitos aspectos, né, de catolicismo, né, crenças católicas estão presentes, inclusive, nos próprios livros do Chico Xavier e tudo mais. Né? Nas próprias casas espíritas, as imagens, as percepções das coisas todas. Né? A ideia de que monjas e freiras, né, e padres católicos se manifestavam como espíritos comunicantes, né, das ditas mensagens mediúnicas. Né? Frei Luís, né, Freira Joana de Ângeles, né, o Padre Emmanuel e outras coisas tantas. Né? Existem aí um montão de coisas assim. Por quê? Porque o espiritismo, né, no Brasil, ele se ancorou nesta identidade católica também. Não é? Então esse amigo assim, a questão do rito de matriz africana também, não é? Assim, muito estigmatizado desde sempre, né? Por ser uma religião dos negros, dos ex-escravizados, né? Por ser identificado pela questão do sincretismo, né? As estatuetas, imagens católicas, né? Muitas vezes relacionadas ao diabo
relacionadas a entidades, né, do candomblé, por exemplo, a questão do Exu, tão conhecida, né? Então, essa coisa toda juntou, né, com a ignorância das pessoas e com o preconceito racial, né? Preconceito de classe, né? Mas sobretudo esse cultural e racial, né? Essa coisa de negro, né? Essa coisa de escravo, que era a religião dos orixás, né? Então, e o próprio espiritismo, né? Muito ocidentalizado, muito europeu, né? Kardec era um sujeito de tendência racista, né? Então os espíritas kardecistas também olhavam para as manifestações de matriz africana como uma espiritualidade atrasada, né? De espíritos involuídos. Então teve essa carga muito grande de preconceito, então as pessoas tinham dificuldade de se manifestar como adeptos do candomblé. Então falavam o quê? Que eram católicos, falavam que eram espíritas, falavam que eram kardecistas, mas na verdade eram do candomblé. Então, você tem essa questão, né, presente. Então, isso é próprio da nossa identidade cultural. Com a ascensão do movimento evangélico pentecostal, muito sectário, né, muito voltado na ideia da conversão, ou seja, você deixou de ser católico, você deixou de ser espírita, você deixou de ser do candomblé e passou a ser evangélico, é uma religiosidade de luta, uma religiosidade de enfrentamento, uma religiosidade de confrontação do outro, né? Então, nesse sentido, a identidade do evangélico ela é mais consistente. Dificilmente você vai ter um evangélico e ao mesmo tempo leitor dos livros do Chico Xavier. Não, ele tem até medo daquele livro, se tocar nele, ele pode ter uma maldição e tudo mais. Muito supersticioso, muito ignorante, muito fechado. Mas isso é uma identidade do seu sectarismo. Enquanto o católico vai ser mais, né, ele entende assim, não, a religião social, a religião que todo mundo é desde sempre é o catolicismo. Mas a minha vida mesmo, minha espiritualidade mesmo, eu posso procurar onde eu achar que funciona mais. E aí surge o interesse dos católicos, por exemplo, depois, né, nos anos 60, 70, 80 em diante, pelas religiosidades do Oriente, né, como o budismo, como as escolas hindus, né, o sufismo, em graus muito menores, evidentemente, né? Então, tem isso. Aí esse amigo pergunta como ver isso, né? Primeiro ponto que é assim. Temos assim. Com o advento, né, da modernidade, né, agora dos anos 2000 em diante, né, o que acontece? Existe um declínio, né, nos ambientes mais urbanos, cosmopolitas, de um certo tipo de religiosidade, né? Aquela religiosidade das procissões, aquela religiosidade dos rituais no templo, aquelas religiosidades, né, dessas identificações sectárias mais antigas, e passa a existir mais um tipo de interesse por um aprofundamento de aspectos esotéricos, interiores, né? De compreender as coisas, né? De estabelecer religiosidades que sejam, nos seus conceitos, mais abertas, mais expansivas. E nisso existe, né, todo um fenômeno, nessa coisa do sujeito ser espiritual, não ser religioso, é uma confrontação desses modelos padrão, né, de religiosidade que vai atingir aqui, no caso do Brasil, mais o cristianismo convencional, sobretudo o catolicismo romano e as religiões evangélicas, né? E aí existe uma luta, né, um racha entre isso. Bom, ponto seguinte, né? Sri Ramakrishna dizia, né? Todas as religiões são potencialmente verdadeiras. O que não significa dizer que elas sejam iguais. Significa dizer que um aspirante sincero vai trilhar por tradições distintas se ele for sincero e seguir 4 pontos com convicção, ele pode, através de qualquer veículo, realizar a sua natureza divina. Quais são esses pontos? Buscar purificar a sua mente, buscar controlar as suas vontades, da carne e da mente, não é? Ter verdadeira convicção da sua natureza espiritual e se esforçar profundamente para se tornar espiritual. Se o sujeito faz isso e ele é do candomblé, se ele é católico, se ele é luterano, se ele é muçulmano, se ele é budista, ele realiza. Em algum momento da sua jornada, ele vai realizar a sua natureza espiritual porque ele está definitivamente engajado nesse processo. O que vai mudar são as molduras. Né? Assim ensinava Sri Ramakrishna. Não é? Que não significa dizer que todas as religiões sejam iguais, que todos os religiosos sejam iguais. Okay? As pessoas confundem isso. Então o que acontece aqui? Como que a gente pode compreender isso? Né? O sujeito ele é católico, mas ao mesmo tempo ele frequenta o centro espírita, ele lê os livros espíritas, ou ele oferece oferendas aos orixás e tudo mais. O
que nós podemos dizer é que ele está pegando elementos das religiosidades e tentando conformar a sua relação com o mundo, sobretudo com aquilo que ele entende ser um mundo dividido, o mundo espiritual e o mundo, né, aqui, material, digamos assim. Esse tipo de coisa, na grande maioria das vezes, mais atrapalha do que ajuda. A gente pode dizer assim, do ponto de vista ético, né? O sujeito é bom, ele não roubou ninguém, não matou ninguém, ele não traiu, ele não mentiu, ele é bacana. Qual o problema se ele vai à missa e depois ele oferece ali uma oferenda aos orixás? Não há nenhum problema do ponto de vista das nossas relações. Agora, do ponto de vista do que ele está trabalhando para se tornar verdadeiramente espiritual e emancipado do seu vínculo com estas formas e com esses nomes, nisso nós podemos dizer que melhor seria se ele centrasse mais uma atividade só em uma cultura religiosa. Por quê? Porque isso ajudaria ele a potencializar elementos importantes da vida espiritual, como por exemplo a devoção. Se você tem um ideal escolhido e você foca nele para centrar o seu amor a Deus, mais fácil é você desenvolver essa potencialidade e ver Deus em todos. Mas você utilizou uma ferramenta de um ideal objetivo. Então, as religiões têm as suas práticas, têm as suas técnicas, têm os seus costumes. Todos eles devem ajudar o quê? A moldar o nosso temperamento espiritual de acordo com nossas tendências. Então, assim, quando nós vamos aprender alguma coisa, né? Aprender um idioma, ler um livro, aprender qualquer técnica, qualquer funcionalidade da vida, é importante que se dedique, né, durante um tempo só a uma coisa, não é? Para que a gente possa centrar nas nossas atenções e aprender a colher as boas coisas dali. Não significa que a gente não possa ter outros saberes, outros conhecimentos, mas um certo tipo de seriedade, um certo tipo de vinculação é muito positivo. O que nós podemos dizer que há de bom nesse aspecto brasileiro é que naturalmente isso torna as pessoas menos inflexíveis, né? A não ser o hipócrita, né, que finge, né? Mas assim, essa tendência de que as pessoas podem, né, acolher elementos positivos de várias espiritualidades tem esse elemento positivo. As pessoas deveriam assimilar esse conceito de que existem aspectos positivos em todas as tradições, mas escolher uma técnica para si mesmo, dizendo o seguinte: olha, todas as estradas levam a Deus, mas eu tenho que escolher uma para poder caminhar reto, porque senão eu fico aqui, fico aqui, fico aqui, fico aqui. Todas elas levariam a Deus. Aí, novamente, aquele exemplo de Sri Ramakrishna do sujeito que fura os poços, né, em busca de água. Um campo grande, ele furou aqui um pouquinho, furou aqui um pouquinho, furou aqui um pouquinho, furou aqui um pouquinho, e nunca se aprofundou em um poço para pegar água. Então, em todos eles ele poderia buscar água, desde que ele fosse até o fundo. Então, seja profundo em um caminho religioso, não é? E respeite todos os outros, e admire todos os outros. Admire, de verdade. Fala assim, que maravilha que existem outros caminhos, né? Outras sabedorias que são a mesma na profundidade, né? As pessoas estão buscando o mesmo, de modos diferentes. Então é isso, né? No Brasil de hoje, que temos esse ódio tão grande, né? Essa disputa tão grande. O Brasil para Cristo! E você vai ver o que é o Brasil para Cristo, né? São essas pessoas lamentáveis, né? com as suas seitas, com as suas lutas, com as suas empresas religiosas. Isso é muito ruim. Isso é muito pior do que o sincretismo, isso é muito pior do que essa mescla, não é? Mas o caminho mais positivo mesmo seria que nos tornássemos mais profundos em nossas buscas, mais interiorizados, né? Mais humanos, evidente, não é? Mais humanistas nesse sentido, mas que olhássemos para esse aspecto da vida espiritual como a grande questão de nossa vida e uma jornada para dentro. E aí nós pesquisássemos bem quais são as melhores companhias de viagem para nós. Escolhêssemos uma e fôssemos com ela. Tá bom? E torcendo pela viagem de todos os outros. É isso, meus amigos. Vídeo com questões interessantes. Próximo vídeo, outras questões. Um grande abraço a todos. No amor de Cristo.